Fala concurseiro, tudo bem com você? Eu me chamo Jefferson e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, dia 31 de maio, saiu então o gabarito oficial definitivo da Banca CESP em relação à prova da Polícia Rodoviária Federal, realizada no dia 9 de maio. Mas antes disso, eu te peço que você se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar. Dito isso, bora pro vídeo. Então, o CESP divulgou o gabarito oficial definitivo e a princípio rolou uma confusão. Eu mesmo fiz essa confusão porque ele postou um único gabarito e ele não postou o gabarito individualizado, assim como ele postou o gabarito preliminar. Então, se você pegar o gabarito que está lá e corrigir com a sua prova, muito provavelmente vai dar tudo errado. E foi o que aconteceu comigo. Então eu havia corrigido e percebi que, por exemplo, no bloco 1 eu tinha ficado com 7 pontos líquidos. Então eu achei estranho. Até porque algumas questões que eu tinha certeza absoluta de que não estavam erradas e aí estava trocado o gabarito. E aí eu percebi que realmente tinha alguma coisa errada. Então alguns colegas mandaram nos grupos quais questões haviam sido anuladas e aí entendemos qual tinha sido a confusão. O CESP tinha disponibilizado um modelo de prova e tinha colocado o gabarito relacionado àquele modelo de prova. E foi isso que gerou toda essa confusão. Mas agora nós vamos falar dessas questões que foram anuladas, que nós tivemos 10 anulações e tivemos uma troca de gabarito. Nós vamos comentar sobre essas questões de uma maneira bem rápida, só mesmo para dizer se o CESP acertou ou errou em ter anulado essas questões. E depois você diz se ela acertou ou se errou. Bom, estou aqui com as questões que foram anuladas. A primeira delas é de inglês, só que eu nem vou comentar essa de inglês porque eu acho que não faz muito sentido, né? Pelo menos eu fiz a de inglês, então nós vamos pular essa. Então nós vamos falar só das outras 9. A primeira, então, é de informática, que é a do firewall da próxima geração. Essa questão eu deixei em branco e, de fato, ela estava um pouco confusa porque, para que ela estivesse certa, ela deveria trazer um pouco mais de informações. E essa informação que faltava era acerca do UTM, que era a palavra-chave para deixar a questão correta. Sem essa palavra, a questão ficava um pouco confusa, porque, de fato, você não sabia se firewall com antivírus isso estava certo, então era UTM, não era UTM. Então, de fato, essa questão estava bem confusa, foi legal o CESP ter anulado. Já a questão de ética, a questão sobre a revelação de segredos do servidor, eu não entendi muito bem o porquê que ela foi anulada. Então, eu também prefiro não comentar. Porém, essa questão eu havia acertado, então eu não ganhei ponto nenhum nela. Então, no bloco 1 nós tivemos 3 anulações. Inglês, eu havia acertado, então não ganhei ponto nenhum. A de informática eu havia deixado em branco, então eu ganhei 1 ponto. E a de ética eu também havia acertado, e também não ganhei nenhum ponto. No bloco 2 nós tivemos 4 anulações. A primeira delas aqui que nós temos é do Plano Nacional de Trânsito. Essa questão eu acertei, então não ganhei ponto nenhum. E também eu nem vou comentar sobre ela porque eu não faço ideia do porquê que ela foi anulada. A segunda questão anulada foi das lanternas que emitem cor azul. Ela realmente colocou a palavra exclusivo, deixou a questão errada. Então, de fato, ela devia ser anulada. Essa questão eu deixei em branco, portanto, eu ganhei 1 ponto. A terceira questão falava sobre o comprimento máximo permitido para veículo não articulado. A questão falava que era de 14 metros. E, salvo engano, existe lá uma exceção que é de 15 metros, algo mais ou menos assim. Essa questão também acertei, então também não ganhei ponto nela. E o CESP acertou em ter anulado essa questão também. A quarta questão anulada, que para mim também o CESP acertou muito, foi da questão da amarração da carga, que a questão falava que era exclusivamente para fixação da lona. Nós sabemos que existe lá, em outra resolução, o uso da corda para amarração de cana-de-açúcar. Então a questão ficava errada. Essa questão eu errei, então com a anulação dela eu ganhei 2 pontos. Resumo do bloco 2, então, 4 questões anuladas, eu deixei uma em branco, acertei 2 e errei uma. Então eu ganhei 3 pontos líquidos, né? No bloco 3 nós tivemos 3 anulações. Uma anulação de direito administrativo e 2 em constitucional. A anulação de direito administrativo me surpreendeu, eu não esperava que essa questão fosse anulada. Eu também acertei, portanto não ganhei ponto algum. Que é a questão que fala da aplicação de multa decorrer do poder administrativo disciplinar. Para mim a questão estava correta e não tinha o que discutir. Mas o CESP anulou. Para mim essa aí, talvez o CESP tenha errado em anular. Já aquelas 2 questões de constitucional que estavam fora do edital, o CESP anulou. Das 2, uma eu tinha acertado, portanto não ganhei ponto, e a outra eu tinha deixado em branco, então ganhei 1 ponto. Então no bloco 3, 3 anulações, eu deixei uma em branco e acertei as outras 2, então ganhei somente 1 ponto líquido. No fim das anulações, eu ganhei 5 pontos líquidos. Acontece que teve uma troca de gabarito, que é a questão do confisco. E eu tinha errado, portanto, eu ganhei 2 pontos. Então eu ganhei 5 pontos de anulação, mais 2 pontos pela troca de gabarito. No fim das contas eu ganhei 7 pontos líquidos e assim eu fiz 78 pontos. Bom, e é isso. Diga aí se você acha que o CESP anulou as questões corretas, se ela deveria ter anulado outras ou deixado de anular alguma dessas.
Eu acredito que vai ter bastante divergência, porque muitas pessoas esperavam que ela anulasse algumas, ela não anulou, não esperava que ela anulasse outras e ela anulou, então vai rolar bastante confusão em relação a isso. Mas tá aí, 10 questões, mais ou menos como eu tinha dito em um outro vídeo meu sobre o gabarito vazado, que inclusive não era oficial, mas eu falava que o CESP ia anular no máximo 10 e foi isso que aconteceu, anulou 10 questões. E ainda teve uma troca de gabarito, algo que eu não esperava e acabou acontecendo. Mas de qualquer forma, eu ainda obtive a mesma pontuação daquele gabarito falso vazado, que eu ganhei 7 pontos líquidos. E você, o que acha disso tudo? O CESP acertou? Errou? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Por hoje é só, tamo junto aí, valeu!